Hello guys, hi everyone. Olha só, nossa aula de hoje eu vou pegar firme aqui com vocês novamente na Passive Voice. Porque eu corrigi os exercícios dos alunos que me mandaram e tinha bastante erro, tá? Então hoje eu vou fazer diferente. Eu vou corrigir essas últimas atividades, porém eu montei algo aqui para poder facilitar o nosso entendimento, ok? Vamos lá, passo a passo. Quando nós já trabalhamos até ano passado sobre os verbos regulares e irregulares, o passado deles, vocês lembram? Tá? Os verbos regulares, eles têm todos a terminação ED ou IED, correto? Vocês lembram disso. E os irregulares, eles têm formação diferente. Tá? Eles não têm uma regra de terminação para o passado nem o past participle. Isso não tem regra para isso, a gente tem que memorizar. Então, vamos bem devagar para a gente poder entender e montar essa voz passiva de uma maneira mais fácil. Eu coloquei aqui, ó, irregular verbs, tá? Verbo irregular. E aqui embaixo, ó, regular verbs, verbos regulares, ok? E eu coloquei como é que a gente entende a tabela, tá? Quando vocês pegam uma tabela de verbos regulares e irregulares, vocês vão ver aqui o seguinte: no infinitivo, no simple past e no past participle, também depois o significado, que a tradução não é interessante pra gente agora. Então vocês vão ver assim, ó, no infinitive, to write, é o to mais o verbo. Esse é o infinitivo, é o verbo escrever. Se for to speak, verbo falar. Se for to run, verbo correr, correto? Então esse to mostra que o verbo está no infinitivo. No simple past, o verbo to write, ele vira wrote. E o verbo to write no past participle, ele vira written. Por isso que quando nós falamos, vai lá, usa a terceira coluna, ó, 1, 2, 3. O past participle é a terceira coluna, tá? To write é o verbo escrever no infinitivo, no presente, tá? O verbo normal. No passado ele vira wrote. E no past participle, no particípio passado, ele vira written, ok? Então, vamos ver o exemplo que eu coloquei aqui embaixo, da voz ativa para a gente transformar na voz passiva. Donald wrote a letter. Donald escreveu uma carta, correto? Essa é a voz ativa. O que eu tenho que identificar aqui primeiro para poder passar essa frase para a voz passiva? O tempo verbal do verbo principal da frase. No caso aqui, o verbo principal é wrote. É o mesmo verbo que eu coloquei aqui, tá? Wrote. Ele está em que tempo? Ele está no passado, tá? Esse verbo aqui está no tempo passado. Só um minutinho, deixa eu pegar essa folhinha aqui. Vou precisar dessa folhinha. Ele está no tempo passado. Olha aqui embaixo, ó. Aqui em cima, quer dizer, write no infinitivo, wrote é o passado. Então, ele está no passado. Se ele está no passado, quer dizer que o verbo to be, que vai ter que entrar aqui, vai ter que estar no passado também, correto? O verbo to be vai ter que estar no passado. E esse verbo aqui, ele vai ter que ir para o past participle, que no caso é a terceira coluna. Ele daqui muda para aquilo ali, ó. Tá vendo? Ó, wrote, ele vai passar para isso. E o verbo to be vai entrar nesse tempo verbal. Vamos lá. Lembram dessa tabelinha que eu fiz para ajudar a gente na primeira aula da voz passiva? Ó, verbo to be. O verbo to be, ele se escreve assim, to be, mas ele conjugado no presente, ele vira is ou are, correto?
is ou are, porque is para a terceira pessoa do singular, o are para o you, we e o they, ok? No passado, o verbo to be, quando é is, ele vira was, quando é are, ele vira were, tá? No futuro é só will be, tá? E no contínuos é being. Mas o verbo to be, ele também tem o past participle, porque ele é irregular. Eu só não coloquei aqui porque não é o caso, tá? Não é o caso. Então, vamos lá. Vamos transformar essa frase aqui na voz passiva. Eu já identifiquei que o verbo está no passado. Então, o verbo to be vai ter que entrar aqui, ó. Um desses dois aqui, correto? Vai depender do sujeito. Vamos lá. Quem foi que terminou a frase? A Laura. Então, ela vai começar. A Laura. Donald wrote a letter. Donald escreveu uma carta. Então, uma carta foi escrita por Donald. Essa é a voz passiva. É isso que nós vamos montar aqui. Vamos lá. Então, quem terminou vai começar. Agora é a hora de jogar o verbo to be, tá? Então, se é do passado, vai ter que entrar um desses dois aqui. A letter é a carta. Então, entra lá no pronome it. It, terceira pessoa do singular, was. A letter was. Pronto, joguei o verbo to be, correto? Agora, eu pego esse verbo aqui e vou jogá-lo no past participle. Olha lá na tabela de vocês, conforme eu botei aqui, ó, infinitivo, simple past, past participle. Ele vira written. Was. Desculpa, a caneta tá falhando. Tô sem outra caneta. Was written. Ok? Ó, was written. Por quem? Tá? Eu sempre tenho que usar esse by aqui. By Donald. Quem começou a frase vai terminar. By Donald. Pronto. Montei a minha voz passiva. Transformei da voz ativa para a voz passiva. Tá? O que eu quero é que vocês entendam como que fica essa transformação verbal dentro dessa frase. Dentro da voz passiva. Ok? Conseguiram identificar? Agora eu vou dar uma apagadinha aqui e vou escrever um outro exemplo, tá? Com um verbo regular para a gente poder entender. Só um minutinho aí que eu já volto. Voltando aqui. Eu coloquei um exemplo aqui, que é o último daquele exercício. Nós vamos voltar naquele exercício, mas é só para eu aproveitar a tabela aqui, ok? Então, ó, the class studied a new lesson. A turma estudou uma lição nova. Então, o que eu tenho que identificar? O verbo principal da frase. Esse aqui. Ele está em que tempo? Ele está no passado também. Tá? Ele está no passado. Se ele está no passado, então o verbo to be vai ter que entrar no passado. Correto? Então, vamos lá. Quem terminou a frase foi quem que sofreu a ação aqui, né? Uma nova lição. Então, ela vai começar. A new lesson. Então, vai ter que entrar o verbo to be no passado. É was ou were, tá? Uma lição nova. Então, é ela, é it, was também. Was. Agora, eu pego esse verbo e vou jogá-lo no past participle para poder entrar na voz passiva. Vamos lá. Studied é um verbo regular. Olha só, ele termina com ed. Então, eu até coloquei regular verbs. To study, o infinitivo dele é to study. O passado dele é studied. O past participle dele não tem, tá? Se não tem, faz o que, professora? Vai ser o mesmo do simple past.
ok? Porque ele não tem, os verbos regulares não tem essa terceira coluna aqui de past participle. Então, entra o que prevalece são o simple past dos verbos, ok? Então, vamos lá. A new lesson was studied. Minhas canetas estão todas juntas. Studied, was studied by, né? Eu sei que tem que entrar um by quem? By class. Desse jeito eu montei a minha voz passiva, ok? Agora nós vamos ver os outros exemplos. Eu vou apagar aqui de novo e vou escrever os demais exemplos. Só um instantinho só, tá? Não esqueçam, aqui ó, eu vou apagar isso daqui, então não esqueçam. Irregular verbs. Tem a coluna do infinitivo, que é o verbo normal, a coluna do simple past, que é o passado simples, e a coluna do past participle. Vocês podem acompanhar na tabela que vocês têm aí. Se não encontrarem a tabela, lá no finalzinho do livro de vocês tem uma tabela de verbos, ok? Só um minuto. Ok. Olha só, coloquei o exemplo da letra A aqui, ó. She always convinced me. Ela sempre me convenceu. Vamos transformar essa frase de voz ativa para a voz passiva. Qual é o primeiro passo que eu falei? Identificar o tempo verbal do verbo principal da frase. O verbo principal da frase é esse aqui, convinced. Se é convinced, é do verbo to convince. Então, convinced, terminado com ed, ele está no passado, correto? Ele está no passado. Se está no passado, quer dizer que o verbo to be que vai ter que entrar aqui, vai ter que estar no passado. Vai ser was ou were, vai depender do sujeito. Então, vamos lá. Quem é que sempre foi convencido por ela? Eu. Então, me, termina a frase, então, I. Agora entrou o... por que não pode começar? Me was. Me não inicia frase, tá? Me é um pronome adjetivo do pronome I, primeira pessoa. I, me. Então, ele é só mais usado no meio para o final da frase, nunca no início da frase. Então, como terminou aqui, o que vai começar é o pronome I, primeira pessoa, tá? I. Agora vai entrar o verbo to be no passado. O verbo to be é de I é was. I was always, que é um advérbio de tempo, tá? Always. Agora, esse verbo aqui, ele vai para o past participle. Como nós vimos lá, convinced é um verbo regular. Os verbos regulares não têm past participle. Então, prevalece o passado dele mesmo. Então, é convinced mesmo. Convinced by quem? By her. Não é by she, tá? É by her. Her é um pronome adjetivo do she. Assim como o me é um pronome adjetivo do I, o her é um pronome adjetivo do she. Houve essa inversão aí. Entenderam? Letra B. The French alpinist will climb the mountain. Os alpinistas franceses subirão, escalarão a montanha, ok? Então, quem lembra a dica que eu dei? Quem lembra aí? Levanta o dedinho, quem lembra? Quando tem o will, o que eu faço quando tem o will? Eu já sei que quando eu jogo uma frase para a voz passiva, tem que entrar o verbo to be, correto? Toda vez que tiver o will aqui na ativa, vocês já sabem que vai entrar o will be. Não precisa nem ter dúvida. É o will be que vai entrar. Tem o will aqui, vai entrar o will be ali.
Então vamos lá. Quem terminou a frase? The mountain. O will, voltando aqui, o will ele joga o verbo principal no futuro, tá? No futuro. Então, se é no futuro, o verbo to be vai entrar no futuro. Então, o futuro do verbo to be é o will be. Então, tendo will, eu já sei que vai entrar will be. Então, vai ficar the mountain. The mountain. Pronto. Quem terminou, começa. Agora é a hora de entrar o verbo to be. Tem o will, eu já sei que vai ser o will be. Beleza? Agora, o verbo principal da frase tem que ser jogado no past participle. E o past participle do verbo to climb é climbed, porque ele é um verbo regular, ele não tem a terceira coluna. O will be climbed. Climbed. By, por quem? By the French alpinist. By the French, vou abreviar aqui porque o espaço está pequeno. By the French alpinist. Pronto. Transformei a minha frase na voz ativa para a voz passiva, ok? Active voice to passive voice. Vamos lá, a letra C. The girls would accept the invitation. As meninas, né, poderão aceitar o convite, tá? O convite poderá ser aceito pelas meninas. Então, would would accept poderão ser aceitos. Então, está no futuro, correto? Então, the invitation vai começar. The invitation. Tá would aqui, eu vou entrar com would também. Would be. Accept. To accept. Vai entrar no past participle. Ele é um verbo regular também. Então, não tem, é past participle. Então, ele é o passado dele normal. Would be accepted by the girls. Ok? Desse jeito, transformei a minha frase na voz ativa para a voz passiva. Letra C. Falta a D e a E. Faltam só duas, porque a letra F eu já dei no exemplo anterior. Só um minutinho que eu vou colocar aqui para a gente poder encerrar nossa aula de hoje. Tá? The students can understand the lesson. Tá bravo de comprar outra amanhã de qualquer maneira. Tá difícil aqui. The students can understand the lesson. Ok? Os alunos podem entender a lição. Então, a lição pode ser entendida pelos alunos, ok? Vamos lá. Em que tempo verbal que está aqui? Ó? Can understand. Pode, os alunos podem entender, tá? Está no presente perfeito. Então, eu vou, se tem o can aqui, eu também vou usar esse can na voz passiva junto com o verbo to be, ok? Vamos lá. Quem terminou a frase começa. The lesson. Can. Aí eu vou usar o verbo to be no infinitivo. Como é que é o verbo to be no infinitivo? É be. Tá? Can be. Esse é o verbo to be no infinitivo.
Agora, esse verbo aqui, o understand, que ele está no infinitivo, ele vai ser jogado para o past participle. Lembrando que ele é um verbo irregular. Então, ele vai ter aquela terceira coluna lá, que é a do past participle. To understand, understood, understood. Ok? Can be understood by can, by student. Pronto. Transformei a minha frase na voz ativa para a voz passiva. Letra E é Max. Max is correcting the test. Max is correcting Olha só, Max está corrigindo as provas, os testes, né? Vamos lá. Em que tempo verbal que está essa frase aqui, ó? Is correcting. Is é o verbo to be no presente. Correcting é o quê? O contínuo. Então está no present continuous. Então quer dizer que o verbo to be vai ter que entrar no present continuous. E esse verbo aqui, correct, vai ter que ir para o past participle. Pegando a nossa folhinha novamente, olha só. Present, o verbo to be está no presente, então o verbo to be no presente é esse aqui, tá? E no continuous é being, então vai ficar is being ou are being, tá? Vai depender do sujeito, preste atenção. Present continuous vai ter que entrar no present continuous também. Vamos lá, o verbo to be. Então, quem terminou a frase? The tests. As provas, os testes. The tests está no plural. As provas, os testes. Então, são elas, correto? Então, o pronome aqui que se identifica é o they. Se é they, o verbo to be do they é are. They are. Então, the tests are. Se é contínuos, como é que é o verbo to be no contínuos? Being. Are being. Opa! Pronto, já coloquei meu verbo to be. Agora eu vou pegar esse verbo aqui e jogo no past participle. To correct, ele é um verbo regular, tá? Então ele só tem a coluna do passado. Então é corrected. Is being corrected by, por quem? By Max. Viu? Como nesse caso aqui não foi difícil montar essa voz passiva, vamos lá, relembrando que Max is correcting the tests. Max está corrigindo as provas. Então, esse tempo verbal aqui é present continuous. Então, o verbo to be, que vai ter que entrar na voz passiva, tem que ser present continuous também. E esse verbo principal, a gente joga ele para o past participle. Então, vamos lá. Quem terminou a frase começa, que é o the test, as provas. Se são as provas, está no plural, they, são elas. O verbo to be do they é are. Então, já joguei are, tá? E o verbo to be no continuous é being. Coloquei being. Are being. E esse verbo aqui vai para o particípio, para o past participle, que no caso é regular, fica corrected mesmo, by Max. As provas estão sendo corrigidas pelo Max, ou por Max, ok? Então, tá aí a correção, espero que tenha ajudado mais, tirado mais as dúvidas de vocês. Nós estamos já em processo de revisão, nós estamos no final de novembro, é só atividade de revisão até a prova, ok?
eu vou avisar no grupo que vai ter uma atividade avaliativa para vocês fazerem para poder ser a nossa nota livre do quarto bimestre, ok? Quem tirou a dúvida, quem conseguiu, beleza. Quem não conseguiu, é só me chamar que a gente tira a dúvida novamente. Me chama no particular do WhatsApp, ok? Love you!